Olá pessoal, prosseguindo com a nossa série de vídeos sobre o novo Canima 5.0, hoje nós vamos falar sobre vínculo do trabalhador. Bem, para você vincular o trabalhador a determinada empresa, primeiramente você precisa ter feito o cadastro de dados pessoais dele no módulo Folha de Pagamento. Nós vimos em vídeos anteriores que abordou como você faz o cadastro de dados pessoais do trabalhador. Após ter feito o cadastro desses dados pessoais, você então poderá vincular o trabalhador à empresa, fazer o cadastro então do vínculo. Para você então fazer o cadastro do vínculo, você vai acessar manutenção, trabalhador, vínculo. Logo aqui nessa primeira tela, ele faz a listagem dos vínculos que foram cadastrados na empresa, tá? Então você tem aqui a situação ativo, todos ou inativos. Você pode exibir as informações dos vínculos que estão cadastrados na empresa através dessa tela. Desejando fazer a inclusão de um novo vínculo por ocasião de uma admissão, você vai clicar aqui no botão incluir. Bem, eu já tenho aqui um exemplo cadastrado e vou mostrar aqui os campos necessários para o cadastro do vínculo. Então eu vou clicar aqui no vínculo, lembrando que os vínculos cadastrados na empresa você pode fazer alterações a qualquer momento dele, tá? Basta você acessar aqui, selecionar um determinado vínculo e clicar aqui em alterar ou dar um duplo clique em cima do nome do determinado trabalhador, tá? Que é aberta então a tela de cadastro do vínculo. Note que na tela de cadastro do vínculo eu tenho aqui algumas abas, né, como abas gerais, cargos, salários, entre outras informações que você deve estar informando para o vínculo do trabalhador. Aqui no campo matrícula, o sistema ele já gera automaticamente uma matrícula, é um preenchimento opcional, mas desejando colocar matrícula, você pode informar aqui a matrícula no campo matrícula. Você vai colocar aqui o nome do trabalhador, no caso de uma admissão ou é a primeira vez cadastrando o vínculo, você coloca então informações do trabalhador. Logo aqui na aba Dados Gerais, algumas informações são importantes, como o CBO, o cadastro de CBO. Você pode estar consultando a tabela de CBOs no sistema e você pode estar selecionando o CBO que se enquadra na determinada função ou cargo que o trabalhador vai exercer. Lembrando que para as funções de motorista profissional ou até mesmo professor, você precisa estar alterando o CBO na tabela de CBO. Você vai selecionar a determinada função desse trabalhador, vai clicar aqui no botão alterar e você vai estar informando se aquele determinado trabalhador com aquele determinado CBO, se ele é professor e tem salário aula, ou se ele é um motorista profissional, você também habilita no CBO para que você possa fazer o cálculo correto de acordo com o cargo aplicado para aquele determinado trabalhador, tá? Então selecionou aqui o CBO, vou pegar aqui qualquer um como exemplo, você clica em OK, vai então cadastrar o CBO aqui para o determinado funcionário, tá? Temos outras informações aqui que você pode estar colocando, mas eu vou mencionar aqui as principais. A próxima informação é a categoria, tá, do trabalhador, se é empregado, se é um trabalhador avulso, um autônomo, entre outros tipos de categorias que o Canima tem, você pode estar cadastrando, né? Prolabore, sócio-diretor, você então vai selecionar a categoria do determinado trabalhador. E essa categoria ela é importante porque ela vai ser informada em arquivos digitais como a CFIP ou até mesmo E-Social. Logo aqui ao lado você tem um tipo de contrato, você vai escolher o tipo de contrato de acordo com a categoria que você colocou para o determinado funcionário. Aqui abaixo você tem tipo de admissão, se é primeiro emprego, reemprego ou se foi uma transferência, tá? Aqui ao lado você tem exposição a agentes nocivos. O que isso quer dizer? Você vai colocar aqui ou incluir a determinada exposição para trabalhadores que têm, no caso, aposentadoria especial, que é exposto a determinados agentes nocivos e tem um determinado grau de risco à empresa. E também essa opção aqui você vai usar quando o trabalhador ele tem múltiplos vínculos, ou quer dizer, ele tem um vínculo empregatício nessa empresa e tem um outro vínculo empregatício em outra determinada empresa. Então você vai colocar aqui vários vínculos, não exposição a agentes nocivos ou exposição a agentes nocivos de vários vínculos, para que o sistema também possa fazer o cálculo correto, tá, do salário desse trabalhador. Logo abaixo você tem data de admissão,
data de opção do FGTS, onde você vai estar informando. Tem aqui também a opção para colocar o tipo de pensão, se a pensão ela vai ser calculada em cima do salário contratual, do salário mínimo, dos rendimentos, entre outras opções aqui, e o percentual que você vai colocar no caso da pensão alimentícia. É importante também estar preenchendo os dias de contrato de experiência para caso houver um tipo de rescisão antes de terminar o período de experiência e o sistema poder fazer o cálculo da rescisão correto baseado nos dias de contrato de experiência que você informar aqui, tá? E aqui, informações sobre término de contrato com prazo determinado. Quando o tipo de contrato ele tem um prazo determinado, você vai informar aqui a data. E logo ao lado você tem enquadramento do Simples Nacional. Se a empresa for Simples Nacional e o funcionário for enquadrado no determinado anexo, você vai informar aqui anexo 3, 4, 5 ou 6 para o Simples Nacional. É uma informação também importante para o cálculo lá correto da GPS, tá? Logo abaixo você também tem indicativos que você pode indicar se esse tipo de trabalhador que você está fazendo a admissão cadastrando o vínculo dele é um trabalhador rural, se é um aprendiz grávida ou se está recebendo seguro-desemprego, tá? Para que possa ser informado no CAGED. Aqui abaixo você tem a aba de transferência para que você possa está fazendo transferência desse determinado trabalhador para a sua filial, da matriz para a filial ou para uma determinada empresa que adquiriu essa empresa anterior. Você faz aqui as informações de transferência, tá? E aqui na próxima aba são informações bancárias, onde você vai estar cadastrando aqui informações bancárias do determinado trabalhador para que possa então estar sendo informado no seu contra-cheque e aqui no caso de informações bancárias lá do FGTS, tá? Então essa primeira aba são dados gerais que você faz então o cadastro para o vínculo do trabalhador. Logo aqui ao lado você tem informações de cargo, onde você vai estar fazendo a informação do cargo desse determinado trabalhador. Você vai clicar aqui no botão adicionar e vai então puxar aqui ou fazer o cadastro. Ao clicar aqui nessa aba lateral, você vai fazer aqui o cadastro de determinado cargo de acordo com o CBO, pois o cargo é vinculado ao CBO, conforme vocês podem notar aqui, tá? Então, feito lá o cadastro do cargo, você vai selecionar ele, vai clicar em OK, vai colocar o motivo, vou botar aqui admissão, e clica lá em salvar, o cargo vai ser salvo aqui para esse determinado trabalhador, eu já tenho aqui como teste. A próxima aba é a aba de salários, é onde você faz a informação do salário do trabalhador. Tá? Eu já tenho aqui o histórico de salários salvos, o sistema guarda o histórico de salários, onde a cada ano ou cada mês que você for alterando determinado salário do trabalhador, ele vai salvando aqui o histórico de todas as alterações que você fez para o determinado salário. Lembrando, para adicionar um novo salário, você tem aqui o botão de adicionar, você vai clicar sobre ele, vai abrir então a tela para que você possa fazer a inclusão do salário. Então você tem aqui o tipo de pagamento, pode ser mensal ou periódico, lembrando que se você marcar periódico, você precisa habilitar lá na configuração da empresa que o tipo de pagamento de cálculo da folha vai ser periódico e você faz as demais configurações. Vamos supor aqui que eu vou colocar o tipo de pagamento mensal. Eu posso escolher aqui ao lado se esse trabalhador e esse salário a ser incluído vai ser um trabalhador horista ou mensalista ou até mesmo diarista, tá? Para que possa então estar fazendo aqui o cálculo da remuneração desse trabalhador. Então, se eu colocar aqui mensal, eu vou colocar aqui o valor do salário, já preenchi aqui. Se eu colocar um tipo de pagamento mensal, mas que o trabalhador vai ser horista, eu preciso colocar aqui, no caso, o valor da hora, tá? Para que o sistema possa calcular o valor da hora e o número de horas que você lançar aqui. Então, eu vou lançar aqui 100 horas. Então, o sistema vai fazer o valor da hora vezes o número de horas e vai ser a remuneração mensal desse trabalhador, tá? Eu posso fixar esse número de horas mensal, vai ser fixadas, então todo mês vai calcular esse valor aqui. Ou posso calcular até mesmo proporcional no caso da admissão ou demissão, tá? Eu posso fazer essas informações aqui.
Aqui a gente tem a opção da lei da Covid-19, quando a lei da Covid-19 a gente faz aquela parte de redução salarial, você poderia estar reduzindo o salário de determinado trabalhador em 75%, 50%, então você poderia ter aqui um salário, vamos supor, de R$ 6.500, e você vai aqui, habilita essa opção da lei da Covid-19 e coloca aqui o percentual de reajuste para menos ou mais, né? No caso aí a redução salarial, então você poderia reduzir aqui em 75%, 50%, 25% de redução salarial para atender a lei da Covid-19. Logo aqui abaixo você tem a data de inclusão desse novo salário. Tá? No caso de comissões sobre vendas, você também pode estar informando aqui a porcentagem da comissão sobre vendas para que o sistema possa calcular. O motivo da inclusão, visto que você pode fazer diversas inclusões de salários, você bem aqui coloca então o motivo para que você possa então saber por que aquele determinado funcionário teve aquele reajuste ou trocou o salário dele aqui no sistema, tá? Logo aqui abaixo, eu tenho informações sobre a parte de outras remunerações, de outros vínculos empregatícios. Então aqui, informações que você pode cadastrar, por exemplo, se esse determinado trabalhador ele tem um vínculo empregatício com essa empresa que nós estamos cadastrando, e ele trabalha em outra determinada empresa, com outro vínculo empregatício, isso é muito comum no caso de professores, entre outras funções, você pode estar fazendo a informação desses outros vínculos empregatícios aqui, que são outras remunerações. Então você vai clicar aqui no botão adicionar, vai colocar a razão social da outra empresa que o trabalhador ele tem vínculo empregatício, vai colocar o CNPJ dela e vai colocar a categoria do qual ele está lá alocado, se ele é um empregado, se ele é um trabalhador avulso, entre outras informações. E aqui você vai colocar o valor da remuneração dele. Vamos supor que ele ganhe lá no outro vínculo empregatício R$3.000. E você vai colocar se incide INSS, se vai incidir imposto de renda e se vai incidir para FGTS. Porque ao você cadastrar essa informação aqui de outro vínculo e colocar essas incidências aqui e salvar, o sistema vai considerar essas informações de outras remunerações juntamente com a remuneração dessa empresa e com as incidências que você colocou aqui. Ele vai somar para que possa ser paga até o teto do INSS, até o teto de imposto de renda, essas outras remunerações aqui no cálculo da folha de pagamento. Então essas são informações também que você pode estar cadastrando no salário. Feito isso, você vai clicar em salvar, vai salvar então informações de outras remunerações. Aqui nessa outra aba é quando você tem informações de acordos ou convenções coletivas que você pode estar também fazendo o cadastro aqui desses reajustes, desse percentual e até mesmo de pagamentos de diferencial da convenção coletiva, você pode estar lançando aqui também, tá? Essas informações e vai compor lá o registro S1200 do E-Social, tá? Então essas são informações da aba salário. Temos outras informações aqui do quadro de horários, onde você deve estar incluindo o quadro de horários para o trabalhador. Você vai clicar aqui em adicionar e você vai fazer o cadastro do quadro de horários aqui. Ao clicar aqui no botão ao lado, já tem aqui um quadro de horários cadastrado, mas desejando incluir um novo, basta clicar aqui em incluir. E vou alterar aqui e vou mostrar como que está o quadro de horários que está aqui cadastrado, tá? Temos aqui um quadro de horários, que tem a descrição quadro normal. Você pode criar uma escala nesse quadro de horários, permitir flexibilidade. E aqui você adiciona nesse botão os turnos desse quadro de horários, tá? Faz a adição dos turnos, clica em salvar, seleciona o quadro de horários, clica em OK, coloca aqui salvar novamente, ele vai salvar o quadro de horários para esse determinado trabalhador. Logo aqui acima, você vai informar o tipo de regime de jornada que esse trabalhador ele está. Você vem aqui e coloca submetido a horário de trabalho normal ou intermitente. E se for um tipo de jornada de trabalho parcial, você também tem a opção de colocar ou habilitar aqui ao lado, tá? Feito isso, clique em salvar,
você vai salvar esse quadro de horários para o trabalhador, tá? Você tem outra opção aqui, abas, que você pode estar cadastrando vale transporte para um determinado também trabalhador. Essa aba aqui de vale transporte é para o cálculo automático do vale transporte, tá? Você clica aqui em adicionar e você vai estar fazendo a informação aqui tanto do vale transporte quanto informações do evento, o tipo de cálculo para o vale transporte, tá? Você pode colocar aqui, no caso aqui, vamos colocar quantidade, vou informar a quantidade, você informa a quantidade total de vale transporte de um determinado mês. Aqui no vale transporte, você vai fazer o cadastro do valor, né, do vale transporte, o valor unitário. Para você fazer esse cadastro, você vai clicar em incluir e você precisa cadastrar o fornecedor desse vale transporte, tá? Ao cadastrar o fornecedor, você vai colocar o valor unitário dele, selecione então depois do cadastro e ele vai então aparecer aqui. Aqui nessa tela é o evento que você precisa colocar neste determinado campo aqui, né? Então o evento geralmente é vale transporte, você pode digitar aqui vale transporte, vai aparecer o evento, você então colocou aqui o evento. Lembrando que na configuração da empresa, você já configura lá a parte do percentual de desconto, que é geralmente 6% padrão, mas desejando fazer um tipo de percentual diferente, na configuração da empresa, no vídeo anterior que nós vimos também, informa lá como você pode estar configurando isso lá. Então, feito aqui as configurações, você clica em salvar, vai salvar então aqui no registro dele, do vínculo, para que possa ser feito o cálculo do vale transporte automático. Nós temos outras informações aqui, como plano de saúde, previdência complementar. Esses daqui são bem importantes, no caso do trabalhador, importante para o informe de rendimentos, na declaração do imposto de renda. Então você clica aqui em adicionar e faz aqui as informações do plano de saúde que é descontado para esse determinado trabalhador. E essas informações aqui bem precisas vai ajudar lá ao determinado trabalhador fazer a sua declaração de imposto de renda com informações de pagamento do plano de saúde. Então é preciso cadastrar aqui a operadora do plano de saúde, você cadastra ela clicando aqui, colocar também o evento de plano de saúde, você pode digitar aqui plano de saúde que já tem o evento, nossa tabela de eventos, mas desejando saber o evento, você clica aqui ao lado, você vai ter então toda a tabela de evento do sistema, você seleciona aqui plano de saúde, clica em OK, e vai cadastrar então aqui o plano de saúde, o evento, né, do plano de saúde. Coloca a referência inicial, a referência final do plano de saúde e você então tem o evento para fazer a questão do desconto lá. Lembrando que esse evento aqui do plano de saúde, nós vimos em vídeos anteriores como que você faz o lançamento de eventos. Aqui é apenas a informação para que ela possa sair no informe rendimentos, estar cadastrado aqui no vínculo trabalhador. Depois você tem a necessidade de estar lançando o evento 101 com o valor do plano de saúde para que possa ser descontado lá do determinado trabalhador. E aqui abaixo você tem informações de reembolso, tá? Do plano de saúde. Feito isso, você clica em salvar. O mesmo também é bem parecido para a previdência complementar. Basta você clicar aqui em adicionar. É bem parecido com o plano de saúde, você vai colocar a operadora da previdência complementar, os valores pagos para ela, tá? Feito isso aqui no vínculo, você clica em salvar, as informações principais mencionadas aqui já estão cadastradas, o vínculo já está pronto, tá? Para que você possa então fazer o cálculo, os diversos cálculos na folha de pagamento para esse determinado trabalhador. Nós temos aqui na nossa lateral também, bastante interessante, que é esse menu vertical aqui que a gente chama de docker, do Canima, tá? Ele traz aqui informações que você pode estar lançando para esse determinado vínculo sem precisar acessar aqui manutenção, trabalhador, eventos ou afastamento, entre outros. Você tem aqui férias, rescisão, eventos, reintegração, transferência, afastamentos. Você pode já estar fazendo o lançamento dentro do próprio vínculo para esse determinado trabalhador diretamente. Por exemplo, eu quero fazer um lançamento de férias para esse determinado trabalhador. Eu já tenho aqui nesse menuzinho vertical, eu clico aqui em férias, ele vai abrir então já diretamente a tela de cadastro de férias desse determinado trabalhador, tá? Aí você faz o cadastro de férias, clica em salvar, pronto, já fez. Você pode voltar lá
você tem outras informações, por exemplo, um afastamento direto para esse trabalhador. Você clica aqui em afastamento, você já tem aqui as informações direto na tela de afastamento, sem precisar navegar aqui em manutenção, trabalhador, afastamento. Você já pode lançar diretamente através aqui do Docker do Calyma, esse menu vertical. É mais uma novidade para que possa fazer com que você tenha uma boa experiência a utilizar o Calyma 5.0, tá? Então você pode fazer um bom uso desse menu vertical. Aqui também, para o vínculo, nós temos diversos relatórios que você pode estar gerando no caso do vínculo do trabalhador. Você pode vir aqui em relatórios, você tem aqui logo aqui abaixo trabalhador, tá? Trabalhadores, e você, a partir do vínculo que você fez o cadastro, você já pode tirar o registro de empregados, você tem a relação normal que puxa dados do vínculo do trabalhador, relação completa, relação de cargos e salários. Então você tem esses diversos relatórios aqui que você pode estar buscando através do sistema para que possa fazer gerar um relatório, um determinado relatório para ser entregue para a empresa, para o funcionário, através então aqui das informações do vínculo, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo que nós falamos agora sobre o vínculo do trabalhador com todas essas informações. Bem, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.